Fala, seus fofos, tudo bem com vocês? Comigo não está tão bem assim, né? Esse aqui é mais um videozinho de conversa, tal, desabafo. Eu nunca, eu nunca fui de falar um pouco mais sobre mim, né, aqui no canal, né? Porque eu não comecei o primeiro vídeo, né? O primeiro vídeo foi literalmente uma live, né? Então, dá um descanso aí. É, então, eu queria falar para vocês um pouco de desabafo sobre algumas coisas que vêm acontecendo, principalmente em relação aos vídeos aqui do canal, tá? Eu sou uma pessoa extremamente azarada, tá? Apesar de não parece, mas eu sou. Mano, literalmente é um problema atrás do outro. Sempre dá algum BO. Eu sei que isso acontece com todo mundo, mas eu é que me lasco aqui. Que toda hora aparece algum corpo pra me gastar mais dinheiro e eu não tenho dinheiro. Mas eu trabalho, tá? Só deixando claro aqui. É, Mas, eu quero falar pra vocês, né? A maioria das pessoas, pelo menos que me acompanha, tanto aqui quanto no Instagram ou nas lives, não sabem bem disso, tá? Mas eu sou gay. Eu sei. Absurdo, não sei o que. Não. Beleza. Deixa eu entrar no mérito aqui. Então, meu Deus. Mas, tipo assim, vou falar um pouco sobre a minha infância e tal. Eu sempre tive uma infância bem problemática, né? Principalmente em relação à minha mãe, né? Porque a minha mãe ela sempre foi muito dura comigo, não exatamente da forma que vocês pensam, tá? Não dura do tipo, preciso te ensinar isso aqui. Não. Boa parte da minha infância, até ali por volta ali dos 6 para 10 anos, sempre que eu andava na casa da minha mãe, ela me prendia em casa. Eu não podia sair, não importa se eu tivesse com um amigo, se eu tivesse com o meu irmão, eu não podia sair. E depois de crescer, eu tive esse trauma disso, tá? Mas eu nunca tive coragem de falar. Sempre tive medo da minha família. Mas desde quando eu era pequeno, eu sempre tive dúvidas sobre comportamento, como eu deveria ser, como eu deveria agir em alguns momentos. E a forma que eu fui aprendendo o meu jeito foi muito mais observando as outras pessoas do que necessariamente agindo por mim, tá? E isso acabou mudando um pouco o meu jeito de ser. Eu nunca fui uma pessoa assim que verdadeiramente comigo mesmo. Então, se eu queria fazer algo, eu prestava atenção, eu falava com a pessoa e se a pessoa dissesse, nossa, isso aqui é legal, pô, beleza, faz. Aí eu tentava fazer. E eu, eu observava mais as meninas, não no sentido contexto SX, não nesse contexto, tá? Mas quando eu olhava para as meninas, eu me sentia como se eu fosse uma, como se eu tivesse nascido no corpo errado. Mas eu não entendi ainda isso muito bem, tal, porque eu nunca tinha chegado a falar para minha família, porque eu tinha muito medo de como as pessoas reagiriam, medo de apanhar, principalmente porque, como eu falei um pouquinho antes, eu vivia preso dentro de casa da minha mãe. E sempre que eu queria sair, ela me batia por tudo. Se eu chorava, ela batia. Se eu chorava mais, ela batia mais. Se eu tentava abrir a porta, ela batia. Mas eu cheguei num ponto que eu comecei a ficar muito tímido, né? Por conta disso.
A minha timidez, ela veio através de trauma, por conta da minha mãe e da minha família. Mas tudo isso mudou quando eu cheguei ali por volta do sétimo ano, sexto para sétimo ano, que eu conheci um carinha chamado Josué. Josué, ele acho que, tirando meus amigos atuais, ele é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. É, E aí chegou num ponto, quando eu conheci ele, que a gente conversando, eu falei, cara, eu queria entrar no teatro, né? E eu entrei pro teatro. Eu entrei teatro amador junto com ele. E a gente até chegou a tentar abrir o nosso próprio teatro, nosso grupo Multifaces Teatrais. Inclusive, eu já usei a camisa aqui no canal, em algum dos vídeos aí, não sei. E aí, nesse meio, eu participei de dois grupos. Seria o Elo Vanguarda e o outro Droga, não vou lembrar agora. Elo Vanguarda e Guardiões Teatrais. Isso, Guardiões Teatrais. No Guardiões Teatrais, eu conheci uma menina, que ela era uma menina trans, e ela me explicou tudo que ela passou, e falou um pouco mais e tal. E aí eu comecei a me entender como uma pessoa trans, uma pessoa do gênero oposto, né? Assim, querendo me viver no gênero oposto. Sem militância aqui, não. Sem militância nenhuma, tá? Sem limitação nenhuma. Militância, não. Militância, tá? E só que, como eu falei, eu sempre tive muito medo da minha família. Então, simples fato de querer falar, não, meu Deus, eu quero fazer um tratamento, tal, mudança de gênero, isso já me deixava em pânico, muito em pânico. Até que veio 2022. O que aconteceu em 2022? Eu viajei pra Santa Catarina. Eu acho que foi 2022, eu não lembro direito. Acho que foi. Eu viajei em janeiro de 2022 e voltei em abril. Só que em junho de 2022, por volta do dia 26, mais ou menos, não lembro exatamente a data, eu desisti de tudo. Desisti de tudo. E eu tentei. É, isso aí, eu tentei. Mas a experiência que eu tive foi que Deus falou pra mim que a minha vida não se resumia a isso. A minha vida ainda não era para acabar. Depois de eu passar por essa experiência, eu consegui a consulta com o especialista, endócrino, consegui concluir o ensino médio, consegui um curso de computação, do básico ao avançado, e consegui um trabalho. Tudo um na frente do outro. Eu sei que a maioria de vocês não acredita tanto nisso, mas às vezes se apegar em Deus e esperar que Deus faça um milagre na vida de vocês, isso vai acontecer. Independente da situação, ela vai acontecer. Eu não sou uma pessoa, nunca fui uma pessoa muito religiosa, nem nada, não sou. Não sou de jeito nenhum. Eu acredito em Deus. Deus sim. Religião não. Até porque religião tem muita regra idiota, tá? Mas, se você segue, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, apesar de tudo, mano, seja feliz. Seja feliz. Independente da situação, seja feliz. Independente de como você nasceu, como é a sua vida atual, seja feliz. E eu comecei o tratamento, tá? Eu passei por volta ali de 1 ano e meio, fazendo o uso dos remédios, medicamentos, tudo. Eu não vou citar nome aqui, não pergunte que eu não vou citar nome aqui. Mas
O decorrer da vida, ela acaba meio que te obrigando a fazer algumas escolhas difíceis para você entender. E por volta aí de 1 ano e meio eu tô sem tomar nada. Tô voltando agora, né? Eu fiz exames, né? E eu tô voltando agora para tomar os medicamentos. E eu também eu vou ter que voltar pra academia porque eu tô com 100 quilos. Muito gordo. Mas é isso aí. É isso que eu queria conversar com vocês, né? Eu acabei nem falando o assunto real do vídeo, né? Que era o motivo dos vídeos não tá tendo muito vídeo aqui. Mas é porque realmente não é que eu tô cansado, não é que eu tô exausto de gravar vídeo aqui. Até porque gravar de vídeo não cansa, mano. O que cansa é pensar no que vai falar. E meus vídeos não são roteirizados, tá? Não são roteirizados, não são. Eu só, tipo, começo a jogar e falo o que vem na telha. Eu xingo um pouco, caralho, isso aqui. Eu xingo, mas joga pra frente, mano. Inclusive, eu tenho que fazer roteiro de vídeo, né? Vou ter que fazer, né? Mas essa reflexão que eu queria deixar pra vocês é que sejam felizes. Independente do que você vai fazer da sua vida, seja feliz. Eu cheguei a um ponto de. Eu contei para meus pais, né, sobre a mudança de gênero. E eles aceitaram, mas não aceitaram. Eles falam. Como é que eu posso dizer? Os pais, eles não vão aceitar vocês de jeito nenhum. Não vão. Eles podem falar: não, meu filho, você não vai ficar. Não vai ficar na rua, não sei o que. Se depender de mim, você não vai passar fome, não sei o que. Esse é na teoria. Na prática, é uma maneira diferente. E apesar de eu ser muito apegado à minha família, no caso a minha mãe, a meu pai, minha mãe nem tanto não, porque eu tenho um trauma com ela ainda. Mas eu sou uma pessoa muito apegada ao meu pai. Independente de situação, é a pessoa que eu vou abrir os braços e vou abraçar, independente da situação. Mas infelizmente, devido a ele saber disso, meio que ficou uma situação desconfortável conviver com ele, né? Inclusive, eu já quase fui morar com ele e acabou que eu desisti por causa disso, né? Porque ele é uma pessoa mais velha, é uma pessoa já de quase 50 anos, e é de uma pessoa que não teve experiência em contato com pessoas assim, não de forma familiar, né? Não de família. Mas a situação ficou bem desconfortável comigo, então eu decidi só me isolar. É, Durante esses 1 ano e meio que eu parei de tomar os remédios, né? Os medicamentos. Esse 1 ano e meio eu passei só de casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. E quando eu tava tomando, era curso, casa, trabalho, academia. Curso, casa, trabalho, academia. Só. Só que aí depois eu deixei a academia. E aí eu terminei o curso. E é isso aí. É só um desabafozinho pra gente conversar. Esse vídeo não é roteirizado, não é roteirizado nem nada, como eu já falei, eu não faço roteiro, vou ter que fazer, mas eu não faço, esse aqui não é roteirizado. E eu queria que vocês deixassem no comentário um pouco da história de vocês, se vocês entendem um pouco, se vocês passaram pelo que eu passei, se vocês concordam com algumas decisões que eu comentei aqui no vídeo, relacionadas à religião, coisa e tal, ou não. Se vocês já fizeram teatro, se vocês já se descobriram, se vocês já conversaram com a família de vocês, caso vocês já tenham se descoberto, né? E deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreve se você não é inscrito. E muito obrigado por assistir esse vídeo, por dar atenção a esse imbecil aqui, esse gordo. Valeu, falou e até a próxima.